foi mal, né? Então, seria essa a ideia, né? E aí, seguindo esse pensamento, né, a gente vem para finanças pessoais, que é mais uma parte emocional de como as pessoas vão gastar o seu dinheiro. Então, dentro das finanças pessoais, o que que é certo, né? Quando eu faço o meu planejamento financeiro, né, o que é mais interessante é eu saber quanto que eu tenho de despesa em relação à despesa para definir uma rota de onde investir, né? Então, a gente vai fazer um diagnóstico nesse situacional das nossas despesas e receitas, tá? Com a ideia de, no final, a gente ter recursos para investimentos, né? Então, o primeiro ponto aqui vai ser somar todas as nossas fontes de receitas, somar todas as nossas despesas e gastos e saber, né, que a diferença entre elas vai me dar um diagnóstico positivo em relação à minha saúde financeira, né? Para conceitos, nós vamos ter que ter uma seguinte visão: nós vamos ter que ter uma disciplina, né? Manter os gastos, né, dentro de uma margem tolerada. Isso aqui é a coisa mais difícil que a pessoa tem num planejamento financeiro: manter a disciplina para gastar aquilo que foi orçado, né? Isso aqui é algo que às vezes muda muito, né, de pessoa para pessoa. O objetivo, né? Por que que eu tenho que guardar dinheiro, né? Eu não posso guardar dinheiro por guardar. Eu tenho que guardar dinheiro, né, focando em uma meta e um objetivo que sejam alcançáveis, né? Então, isso aqui é algo que muitas das vezes a gente vai estar conversando com nossos clientes lá na agência do banco, na corretora, explicando para eles, né, que guardar por guardar às vezes não chega em foco nenhum, tá? E definir o horizonte. Eu vou ter que definir o tempo. Eu vou guardar durante quanto tempo, né? A maneira mais, o exemplo mais comum que a gente dá em planejamento são viagens, né? De pessoas que querem viajar. Normalmente, viagem você faz em um ano, né? Você se organiza um ano, 2 anos para fazer uma viagem, né? E aí, quando você vai fazer uma viagem, que tipo de despesas, né? Que tipo de situações você vai fazer, né? Para. Olha quem chegou, Juju. Tudo bem, dona Ju? Oi, tudo. Tá? Então, que tipos de despesas você vai levar em consideração a sua viagem? Então, você vai selecionar, você vai detalhar para que você atinja o seu objetivo. Na verdade, uma coisa que até eu ministrei hoje, que também foi relacionada a planejamento estratégico, hoje na Assembleia Legislativa, é que o planejamento ele tem que contemplar também o teu lazer, tá? Existem pessoas que acham que gastar dinheiro, ou melhor, guardar dinheiro, é só guardar, guardar e você se privar de necessidades humanas, ou seja, privar de ter lá contato com seus amigos, tomar uma sua cerveja, fazer o seu churrasco, dar uma volta por aí. Então, na realidade, isso não é planejamento financeiro. Planejamento financeiro contempla também os gastos com lazer, tá? Então, a gente vem nessa temática, né? A gente vem aqui, né? Que tipos de gastos, né, eu tenho que orçar no meu planejamento? Os gastos físicos, fixos, né? Que vão estar relacionados ao aluguel, condomínio, prestações e outros. Essas prestações, você tem empréstimos, financiamentos, etc. Gastos variáveis, né? Luz, supermercado, água e gás, né? Gastos extras ou eventuais, o que que eu preciso fazer, né, para quando me preparar para ter que pagar esses impostos eventuais, né? Olha só uma coisa legal, todo mundo, todo ano você tem que pagar IPVA, IPTU, né, se caso tiver filhos, matrícula de colégio, né? Tem gente que deixa para pagar isso no último momento, né? Nos finais dos acréscimos do segundo tempo, e tem gente que faz, né, que são poucas pessoas, fazem isso ao contrário. Guardam, né, criam, né, investimentos para isso e vão aplicando, né, durante o ano, para quando chegar no período você ter mais da metade ou pagar integral esses objetivos, né? E gasto por lazer. Eu tenho que ter lá no meu planejamento gasto para lazer, né? Quanto que você se custa, né? Quanto que você gasta por mês? Quanto é que são as tuas despesas, né? Detalhe, gente, é muito mais fácil você fazer um planejamento estratégico quando você é solteiro, quando você manda sozinho nas coisas, quando você tem que fazer um planejamento, né? Casado, aí a história muda, porque você tem que englobar os filhos, englobar a esposa ou o marido para definir, né, como é que vai ser o orçado da família. Então aproveitem, né, as pessoas que são solteiras, né?
para guardar dinheiro agora. E lá na frente vocês vão ser muito felizes, tá? Certinho? Tá? Tem gente que custa, assim, por exemplo, R$ 1 bilhão por mês. No caso da Stephanie, que é cantora da Evanescence, né? Ela custa aí mais ou menos R$ 1 bilhão por mês, tá? Tem gente que custa menos do que isso. Meu sonho. Teu sonho, né? Já viu a foto dela, Júnior? Igual a cantora da Evanescence no WhatsApp dela? Já troquei. É Mostra aí. doido. Já troquei. Ela é o clone, tá? Então, olha só, essa é uma ideia de você ter uma saúde financeira saudável, tá? Mas só isso? Não. A gente precisa entender isso aqui também, ó. A gente precisa planejar melhor, né? Para ter recursos, né? Então, o motivo da gente guardar dinheiro sempre tem que ser oriundo com uma meta, né? Para a gente saber, né? A razão de guardar aquilo, né? Você pode gastar seu dinheiro, tem gente que se satisfaz, fica feliz da vida quando gasta dinheiro, né? Pode, mas faça isso de uma forma coerente, né? Você tem que aplicar recursos, sim, é interessante você aplicar recursos, né? Para um planejamento, né? Para um gasto extra, né? Defina um valor mensal para investir, tá? Isso aqui é o que poucos brasileiros fazem, né? Exemplo, vocês meninas, vocês pagam a conta de vocês? Exemplo, vocês definem quanto que vocês querem guardar para vocês e todo mês honra esse valor, Sim. né? Então, vocês têm que começar a fazer isso, né? E depois alocar em vários investimentos para você aumentar a rentabilidade, tá? Isso é importante. Tem que seguir o planejamento à risca. O planejamento é a tua receita de bolo de sucesso, tá? Olha lá, né? Saúde, né? Obrigada. E quando a gente fala de planejamento, o que que eu tenho que fazer, né? Nada mais do que uma contabilidade básica, né? Aonde você vai ter lá ativo e passivo, né? Qual é o resultado? O seu patrimônio líquido. Isso é fórmula cai em prova. O seu patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, tá? Ou seja, você vai colocar aqui como ativo todos os direitos que você tem a receber: salário, indenizações de verba, outras fontes de capital que seriam juros de investimentos, dividendos das ações, né? Juros ao capitais pagos por empresas S.A.s que vocês são acionistas, né? Dividendos de fundos imobiliários, vocês que são bancários, guardem dinheiro para ter fundos imobiliários. Vocês chegarem com 100 mil em fundos imobiliários, guardando dinheiro, vocês vão estar recebendo praticamente o salário de vocês 2 vezes, tá? Só a dica. Né? E aí as obrigações? Paulo, só Oi, as dicas hoje. só as dicas. É porque eu falo, mas ninguém faz, é assim mesmo. Então, olha lá, as obrigações, né? Pagar as dívidas, né, contraídas, né? Principalmente aquelas que detêm juros, para você não ficar à mercê, né, de multas, né? Então, olha lá, esse resultado do patrimônio líquido, tá? Ele cai para fórmulas de contabilidade, que eu quero saber o patrimônio líquido, o capital dos sócios de uma empresa SA, e cai também, quando eu quero saber o patrimônio líquido de um investidor, tá? Então, olha lá, o PL do investidor não é nada mais do que ativos e passivos. O que que vem aqui em ativos, além de receber salário, indenizações e outras fontes de capital? Imóveis, automóveis, né? O que vem também receita de venda, né? De repente você trabalha no banco, mas vende, por exemplo, aqueles cosméticos por fora, que a mulher adora vender esses negócios, né? A mulher adora vender lingerie, roupa, calçado, né? Perfume, né? Então, tudo que tu fizer extra, né? Vai entrar aqui, tá? Isso é legal. Isso é uma coisa que você pode sondar. E no passivo, né? O passivo eu tenho que ter cuidado com umas coisas chamadas falsos ativos. Vocês sabem o que são falsos ativos? Boa pergunta. O que é um falso ativo, dona Juliana e dona Stephanie? Imagina que vocês estão no financiamento imobiliário, estão pagando a casa de vocês e moram lá. A minha pergunta é: essa casa é de vocês ou não? Não. Ela é um falso Não, porque ainda ativo. não terminou de pagar. Yes, ela é um falso ativo.
O que seria um falso ativo? É um ativo que não é seu, você usufrui dele, mas você só vai ter o direito quando você quitar, né? Então, ele não entra como ativo, ele entra como obrigação. Então, isso aí é um exemplo de falso ativo, né? A casa, nem Então, tanto. Oi, pode falar. então ele entraria no passivo, É um né? passivo, obrigações. Né? A casa, ela sempre vai ser um passivo, porque depois que você termina de pagar os empréstimos, vai continuar pagando IPTU. Então, ela sempre vai ser um passivo. Tá? Pior do que a casa é o carro. Por quê? O carro você gasta na manutenção, você gasta com seguro, você gasta com IPVA, se bater gasta também, e se for passando o tempo vai gastando também trocando peça, né? Então o carro ele não é ele nunca foi, nunca será um ativo, ele sempre será um passivo, fora que ele é compreendível de desvalorização, e a desvalorização dele é rápida. Então, tem gente que compra carro, principalmente esses garotões aí, né, gostam de comprar carro, vender carro e acha que ganha dinheiro, mas na realidade, se for botar na ponta do lápis, você mais perde do que Então, ganha. se vier na prova, como colocar? Carro em passivo, é isso? Se tiver pagando as prestações, sim. Se tiver quitado, ativo, Tá, Ah, beleza. tá. Entendi. tá? Essa situação. Como é que vem uma pergunta dessa de prova para vocês entenderem? Vem mais ou menos assim, vem uma historinha lá. Ah, o investidor, vou até fazer aqui um quadrinho, deixa eu só botar aqui, aí eu vou explicar uma questão. É raro, tá? É uma questão entre mil que cai isso. Então vem uma prova, e ele vai dizer assim, vou botar aqui do lado. Uma pessoa tem 200 mil aplicados, né? Uma casa que vale 1 milhão, né? E um PGBL de 100 mil. Tá? Quanto às obrigações, tem um empréstimo imobiliário no valor de 5 mil mês, tá? Financiamento de veículo, 2 mil mês, tá? E despesas fixas de 5 mil mês. Aí a pergunta pode vir assim, né? Qual é o seu PL? E aí tu tem que fazer um cálculozinho na hora, né? Qual é o seu patrimônio líquido, né? Nada mais do que você pegar isso. Você vai separar quem são os ativos. Quem é ativo aí nesse processo? Tá? Aplicação. As aplicações de 200 mil. Aplicação, 200 mil é ativo. Né? Quem mais? 1 milhão, uma casa de 1 milhão dele aí é ativo ou é passivo? Se bem que empréstimo imobiliário no valor de 5, não, ele é passivo, não é não? Passivo. Passivo. Então não vem para cá, vai para o outro lado, né? Aí empréstimo imobiliário, né? Financiamento de veículo passivo, dívida fixa. Então ele só tem aqui a aplicação e o PGBL, né? 100 mil. De 100 mil. Né? PGBL 100 mil. Né? Do outro lado, o que ele vai ter? Ele vai ter o passivo. Então, quanto é que ele tem de passivo para pagar mês a mês? Né? Então, ele tem primeiro aí um empréstimo imobiliário de 5 mil. Tá? Depois ele tem o quê? 2 mil de empréstimo, né? Veículo, né? E depois ele tem as despesas dele, 5 mil, que são as fixas, né? Qual é o patrimônio líquido desse cidadão? O patrimônio líquido vai ser nada mais que o PL igual ao ativo menos o passivo, né? Então, o patrimônio líquido vai ser igual, né? 200 mil menos mais 100 mil, 300 mil, tá? Menos, né? 5, 10, 12 mil, né? Então, o patrimônio líquido dele por mês vai ficar em torno de quanto? 298 mil, deixa eu ver, 298, 288 mil. Esse será o ativo dele, tá?
qual é o problema que a gente vê nesse cara aqui? É que ele praticamente, né, se ele começar a contrair muitas dívidas, ele vai começar... Oi? Não, eu pego. Ah, tá. Então, olha só, qual é o problema desse cidadão aqui? Que se ele começar a contrair muitas dívidas, ele vai prejudicar os investimentos dele, né? E na hora que ele começar a prejudicar os investimentos, ele vai começar a perder o quê? Patrimônio, porque ele não tem receita de salário, né? Existem casos de pessoas assim. Então, essas pessoas, elas têm que gastar controladamente aquilo que os investimentos rendem. Se está gastando mais do que os investimentos rendem, essa pessoa que vai chegar um dia vai ficar sem patrimônio. Deu para entender? Certinho. Isso daí tá top. Beleza. Deixa eu só ver aqui. Beleza, eu vou dar uma olhada nesse token e eu vou ajeitar amanhã para ti. Normalmente a falha é uma besteirinha, mas eu vou ver aí. Não, ainda estou com enxaqueca ainda. Tá? Então, olha só. Então, isso aqui é o caso da maior parte dos clientes que vocês vão pegar por aí. Tem muito cliente que é assim. Ele tem mais passivo, né, para o longo prazo do que ativo para o longo prazo. Ou seja, o cara, ele junta assim, ele bota 100 mil em investimento e parou. Entendeu? Vocês vão ter muito investidor assim. Vai chegar lá, eu vou aplicar 10 mil. Parou, não bota mais nada. Para o cara começar a ganhar com Isso quando não investimento... gasta todo o dinheiro dele. Isso é quando não gasta todo. Mas os que guardam, é assim, coloca 10 e não coloca mais nada. O cara ele tem que entender que para ele começar a ver o efeito dos investimentos, o efeito de viver de renda, é uma árvorezinha que ele tem que estar regando todo mês. Todo mês tem que estar guardando alguma coisa. Até chegar o dia em que ele pode viver tranquilamente de renda, tá? Enquanto não chega, ele investe, tá? E aí nós temos a questão do índice de endividamento, né? Como é que eu calculo o endividamento de uma pessoa, né? Vamos pegar o exemplo daquele cara lá, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o índice de endividamento, né? Vai ser igual lá o passivo dele, né? Deu 12 mil, né? Dividido isso aqui, né? Dividido, né? Pelo ativo, né? 280 mil, 88 mil, né? Detalhe, isso aqui não cai em prova, mas é bom vocês saberem. Por quê? Porque o índice de endividamento ele vai me dizer muito acerca da pessoa. Como assim, Paulo? Por exemplo, se eu fizer esse cálculo, né, depois que eu fizer esse cálculo e multiplicar por 100, se o resultado for menor que 30, né, esse cara ele tem saúde financeira. Ou seja, ele paga as contas, ainda consegue guardar dinheiro, tá? Esse cara está bem na fita, né? Se ele fizer isso, o cálculo der igual a 30%, né? A 30%, você vai dizer para esse cara, né? Que ele já está quase doente, ele já está quase internado aqui, ele está quase, né? Quase em estado crítico. Tá? Se 30% da renda dele, se 30% do que ele ganha ficar no endividamento. Tá? Agora, se ele está mais do que 30%, esse cara está na UTI. Tá? No português, claro, ele está ferrado. Por quê? Porque o cara, quando ele deve mais de 30% do que ele ganha, ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Ou seja, quando ele deve mais de 30% do que ele ganha, ele vai ter que começar a vender coisas, ele vai ter que começar a vender casa, ele vai ter que começar a vender carro, ele vai ter que começar a se desfazer de alguns bens imobilizados para conseguir pagar aquilo que ele deve. Porque se ele não fizer isso, né, ele não vai conseguir fazer, e isso é pior, né? Então, a possibilidade desse cara não honrar pagamento é muito alta, né? E esse estado UTI é o estado que acho que 70% dos brasileiros ou mais vivem, tá? Você tem uma cultura no Brasil de endividamento muito grande, né? Vocês vão ver clientes aí que vai bater na conta deles aí ganhos de 100 mil, 200 mil,
mas o cara deve meio milhão de cheque especial, né? Vocês vão ver clientes que vai ganhar salário aí de 10, 15, 20 mil e deve 100 mil de cheque especial, fora empréstimo, fora consignado, fora outras coisas. Então, você vai ver, né, uma constante, né, disparidade em relação à renda, né, e uma relação ao ganho, né? E você, como gerente dele no futuro, você vai ter que orientar esse cara, fazer uma, como é que a gente fala? Uma renegociação de dívida, né? Para fazer esse cara voltar a ter uma qualidade de vida, tá? Então, isso aí é um trabalho que vocês vão ter e é um trabalho difícil, tá? Difícil. E aí, senhores, senhoritas, né? Quando você consegue, né, fazer um bom planejamento, né? Tá na hora de guardar dinheiro, né? E aí, o que você vai guardar, você vai aprender, você vai ter que aplicar em algum instrumento. E aí aí você vai ter que estudar um pouco para saber que tipo de investimento você vai colocar. Ou você vai para aluguéis, imóveis, ou você vai ficar nos investimentos financeiros, ou você pode montar até o seu próprio negócio, né? Você tem que entender, né, que o seu dinheiro parado dentro da poupança, parado no CDB, parado em fundo de investimento renda fixa ou parado no porquinho lá em casa, né, no garrafão e no pet, não vai render nada se você não tomar risco, tá? Então, o risco é o fator primordial para você ter ganho em investimentos ao longo do tempo, tá? Então, é isso, vocês têm que estar atentos, tá? Alguma dúvida dessa parte aí de planejamento? Nossa parte de planejamento é bem tranquilinha, né? Tranquilo. Hoje a gente vai estudar um assunto que é interessante, tá? E esse assunto, ele também cai na prova de vocês, que é a parte das finanças nas perspectivas emocionais, né, comportamentais. Então a gente vai ver aí um prêmio de um cara que foi o Prêmio Nobel de Economia, esse Daniel Kahneman, que eu acho que é Kahneman, sei lá como é que se chama, Daniel Kahneman, uma coisa assim. E aí ele faz a seguinte observação, né? Quando tomamos uma decisão, enxergamos apenas o que queremos, ignoramos possibilidades e minimizamos riscos, que enfraquecem as nossas experiências. O pior é que muitas das vezes somos confiantes mesmo quando estamos errados, né? Então, esse aqui é um mal do ser humano. Vocês vão ouvir muitas pessoas que vão dizer, sempre fiz assim, sempre foi assim e sempre deu certo. E na maioria das vezes, você sabe que o mundo, ele é mutável. Então, todas as coisas vão acontecendo, vão mudando. A tecnologia vai evoluindo, né? O mercado vai tendo outras ferramentas e você não pode ficar parado, né? A mesma coisa profissionalmente. Você tem que estar todo o tempo se atualizando para você estar à frente, né, dos seus concorrentes, né? Então, é isso que o Daniel chama atenção, tá? Mas quando a gente fala de heurística, o que que é heurística, né? Heurística é nada mais do que isso aqui, ó. A heurística são atalhos mentais. São julgamentos, né, que podem vir a prejudicar a nossa tomada de decisão, tanto para investimento quanto para a vida, assuntos pessoais, também quanto, né, com o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Então, esses atalhos mentais, eles podem fazer com que você seja um gastador compulsivo ou você pode ser, né, um investidor viciado, né? Que existem investidores viciados que aplicam o seu dinheiro em derivativos, né? Que é o cassino da bolsa, perdem tudo e continuam jogando na tentativa de ser milionário um dia, da noite para o dia, e isso é quase impossível. Tá? Então, esses comportamentos são julgados pelos investidores como garantia de sucesso ou proteção na hora de investir. Tá? Pode ser que estejam certos, pode ser que estejam errados, tá? Assim que o processo indica, as decisões de investimento são tomadas a partir da associação de estereotipos, ou seja, você quando vai investir, Juliana, quando você vai investir, Stephanie, você já tem uma ideia pré-formatada. Quer ver um exemplo? Vocês investem em ações? Não, Por Não. quê? Ai, Paulo. nunca pensei. Não entendi o que foi? Nunca comecei. Eu nunca pensei, nunca Nunca, pensei a respeito. nunca pensou a respeito. Só mesmo. Não, Vamos fazer minha Eu segunda vejo e pergunta. ouço falar, mas nunca fiz. Deixa eu fazer minha é. segunda pergunta aqui para ver se a gente chega no denominador que eu estou querendo.
O que faz vocês não investirem em ações? O que me faz é não conhecer a dinâmica, sabe? A prática, eu, assim, separar um tempo para que eu pudesse acompanhar. Eu até entendo, às vezes, alguns clientes que procuram algumas empresas que possam acompanhar para eles, para que eles se sintam mais seguros em investir, né? Em experimentar um investimento diferente. Mas é por isso, né? Eu me colocando como cliente, né? Na decisão de disponibilizar e acompanhar, é mais um conservadorismo mesmo meu, por enquanto, né? Porque eu não conheço a dinâmica de tudo, mas é isso. E tu, Stephanie? É um pouco parecido com o que ela falou, só que eu realmente nunca me interessei em fazer esse Investimento, né? tipo de aplicação, né, empreendimento. Olha só, E uma é, coisa. Pode falar. e é uma coisa assim que eu até entendo um pouquinho, mas eu acho que falta aquele gosto, entendeu? Eu gostaria muito de comprar É, É, umas ações aqui, verificar como é que vai, não sei o quê. Só na que realidade, nunca surgiu. vocês têm um denominador comum, controle, né? Vocês querem ter o é, controle sobre os investimentos, né? Só que tem um detalhe, né? Quem trabalha não tem tempo para controlar os investimentos. Para você ter sucesso na sua carteira, você vai ter que ter um assessor. É alguém que você sim, confie para quando ele pegar no telefone e ligar para você, você ter a confiança que ele vai vender e comprar as ações lá na toa de proteger seu capital, né? uhum, Outro problema, conhecimento. Verdade, conhecimento, falta de conhecimento gera medo, né? Gera sim, insegurança, e se gera insegurança, gera medo, você não faz. Isso aí são heurísticas também, são níveis de comportamento que diz muito sobre as pessoas. Normalmente, o investidor conservador, quando ele tem apetite conservador, por mais que ele estude, por mais que ele tenha um tempo, ele ainda vai achar assim, que ele não estudou o suficiente e que ele não tem o tempo suficiente para acompanhar tudo. Em resumo, ele nunca vai entrar, né? A pessoa, quando ele já tem uma tendência assim de predisposição a arriscar, ela já entra e nem estuda. Ela vai estudando durante o processo, entendeu? Então, é uma diferença entre investidores. Tem investidores que estão assim. Normalmente, esses que entram dessa forma são os que mais dão certo lá na frente. Por quê? Porque ele entra e ele aprende com o que a gente chama de com a Gestalt. prática, né? Ele aprende com Gestalt, ou seja, erro e falha, causa e efeito, tá? Então, isso é interessante, tá? Mas isso aí é um processo, tá? Nem todo investidor será conservador a vida toda, nem todo investidor será arriscado a vida toda. Tudo depende dos momentos em que as pessoas estão, tá? Às vezes Sim. você está num momento que você quer, por exemplo, financiar a sua casa própria, construir um colchão, se preparar financeiramente para um outro objetivo, e aí você sabe que nesse momento não dá para arriscar muito capital. E existem momentos que você quer arriscar. Então, é uma natureza diferenciada, tá? Mas vamos lá. Seguindo a ideia das heurísticas, né? A gente tem a primeira heurística que cai em prova, lá na prova de vocês, que é essa heurística aqui, ó, heurística da disponibilidade, tá? O que é essa heurística da disponibilidade? Eu vou ler e vou dar um exemplo para vocês ficar mais fácil lá na hora da prova, tá? Quando que cai a heurística da disponibilidade? Olha só, os investidores, né, para investir, baseiam a sua vontade em lembranças recentes. Com isso, traçam suas decisões de investimento e seus julgamentos com base em seu dia a dia. Este tipo de atitude pode pegar o investidor desprevenido, pois o mesmo pode relaxar na segurança dos seus investimentos, né? Vamos recordar uma crise, 2008, né? Então, o que acontece? O cara, quando ele tem a heurística da disponibilidade, ele é muito otimista ou ele é muito pessimista. Exemplo, né? Se o cara já estiver no mercado, ele vai pensar assim, poxa, eu vou investir em Petro, porque Petro só está subindo, o petróleo só está subindo, então eu vou injetar meu recurso lá, colocar meu dinheiro lá, cada vez mais aumentar o capital, vou concentrar tudo em Petro, vai ser Petro, 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 e esquece que tem outros investimentos, esquece que tem outras ações na Bolsa para diversificar.
E aí chega um dia que chega, por exemplo, uma crise do petróleo, né? Ou seja, o petróleo estava com preço muito alto, começa a cair. O que vai acontecer com esse investidor que estava com as suas ações só Petrobras? Ele vai começar a ter rentabilidade, retornos negativos em relação ao seu investimento, né? Mas por que ele vai ter? Porque ele só se preparou para aquele momento, ele só via o que o mercado estava apresentando para ele naquele momento, um fator otimista. Ele não estava preocupado, né, em analisar tendências futuras, ele não estava preocupado em ver coisas adversas relacionadas ao setor de petróleo. E com isso ele não consegue ver, né, ele não consegue imaginar, né, que o seu investimento pode ir por água abaixo. Muitos investidores que investiram na Vale, não fala nem Vale, Magazine Luiza, pensavam que a ação da Magazine ia explodir e crescer sempre, né? A ação da Magazine chegou a custar R$ 5.000 na Bolsa de Valores, uma ação, né? Ultrapassou R$ 100 várias vezes, né? E aí, quando a empresa Magazine Luiza fez o processo de split, né? Vários investidores compraram mais ações dela, acreditando que ia voltar para os 100. Sabe o que aconteceu com a senhora Magazine Luiza? De R$ 26, ela foi para R$ 4 semana passada. Né? Ela veio caindo desde o ano passado e o menor preço de cotação dela foi R$ 4 na semana passada. E o que o investidor não viu com isso? Né? Ele não viu a crise do Covid, as lojas fechadas, a pandemia, né? As quarentenas, e tudo isso foi afastando, né, compradores de produtos que a Magazine vende. Né? E com isso ela foi diminuindo o receita. Então, essa heurística da disponibilidade, ela está muito acerca do que eu vejo. Só que eu só quero ver o lado bom das coisas ou o lado só ruim das coisas. Eu não consigo ver, né, de uma forma holística, de 360 graus, todas as dimensões. Então, eu acabo caindo em algumas armadilhas. Né? Então, olha só, como é que isso vem na prova de vocês? Dica, né? Dica. Toda vez que vir a heurística da disponibilidade, vai ter que vir uma historinha lá na prova, né, falando de como o investidor está olhando o mercado naquele tempo, naquele momento. Como é que ele vê? Né? Se der ideia que ele vai dar vamos dizer assim, ele vai tecer uma análise pessoal sobre o mercado naquele momento, pode marcar na questão heurística da disponibilidade. Tá? Ele tem que dizer o que eu acho, para poder ser a resposta da sua prova. Tranquilinha? Tranquilo aí, Stephanie? Tranquilo. Eu ia até te falar, hoje veio um cliente que ele reclamou pra caramba, porque ele estava num fundo de ação de, tipo, 5 anos atrás, ele nunca quis mudar. E olha que tentaram mudar com ele várias vezes. Reclamava, não vou mudar, não vou mudar. Aí hoje ele foi pegar a rentabilidade, ele começou a chiar lá. Ah, mano, quer se fazer de doido? Mas sabe o que é? Esse é o investidor que investe com disponibilidade. 5 anos atrás, taxa Selic estava em queda, bolsa subindo. Então, para ele estava ótimo. Isso Né? mesmo, Estava top. Entrou o Temer, saiu a Dilma, o país começou a melhorar, né? A bolsa rompendo 100 mil pontos, então ele ficou feliz da vida. Só que ele concentrou todos os investimentos nesse fundo. Ele poderia ter deixado os investimentos nesse fundo? Poderia, entendeu? Porque lá para frente pode subir de novo, dar uma outra rentabilidade para ele. Raiva é que as pessoas deram outras opções para ele. Mas 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele bateu o pé dizendo que não ia mudar. É assim mesmo. Vou te dar um exemplo meu. Eu tenho um cliente, existia um fundo que nós temos na nossa grade, chamado Guepardo. Esse fundo, no ano de 2019, sabe o que ele fez? O investimento mínimo dele era R$ 5.000. Se você ficou aplicado ali no ano de 2019, você tinha recebido R$ 5.000 de rentabilidade, ou seja, você botou 5, tinha 10. Se você botou 100, tinha 200. Ele deu 100% de rentabilidade no ano. Se você tinha 1 milhão, tinha 2. Aí um cliente meu, olha a besteira que ele fez. Ele pegou um empréstimo no banco, aí no Bradesco com vocês, e aplicou tudo no fundo. E eu disse para ele, não faça isso. Não faça isso. E ele chegou a dizer para mim assim, eu vou tatuar aqui no meu braço um guepardo, porque esse fundo é foda, é fenomenal. Né? Janeiro de 2020, né, o fundo deu 40% de rentabilidade no mês. Topson.
fevereiro de 2020, começou a ter os primeiros casos de Covid aqui no Brasil. O fundo apresentou uma rentabilidade de menos 19%. Março de 2020, o fundo caiu 60% por causa do Covid, menos 60% de rentabilidade. A bolsa foi menos 40%. Né? Esse investidor foi a loucura quando ele viu perdendo, que ele estava perdendo 70% do capital dele. O que eu disse para ele? Segura. A crise do Covid não é uma crise financeira, é uma pandemia. É apenas um caos, né? E as pessoas estão exageradas. Né? E aí, o que ele fez? Não me ouviu, sacou todo o dinheiro dele, né? E colocou na renda fixa. Né? E eu tinha dito para ele não fazer isso, que ia voltar. Né? Passou o ano todinho caindo, né, o fundo, né, e ele me enchendo o saco. Rapaz, se eu tivesse ficado, eu tinha perdido mais. Se tivesse ficado, eu tinha perdido mais. Quando foi em janeiro de 2021, sabe o que aconteceu com esse fundo? Esse fundo, de setembro, né, de 2020, ele começou a voltar a dar ganhos monstruosos, né? E quando foi em janeiro de 2021, ele zerou todas as perdas e o cara ainda ficou positivo 18% com lucro. Ou seja, quem se afobou em sacar, perdeu dinheiro por causa do medo. E quem não ouviu o assessor, perdeu dinheiro. O fundo voltou, devolveu o dinheiro de todo mundo e apresentou uma excelente rentabilidade em janeiro de 2021. Né? Só tinha uma cliente minha que ficou nesse fundo, uma cliente que tinha R$ 5.000, era só o que ela tinha para investir. Ela foi a 3.000, R$ 2.000, né, com a perda financeira. Né? Ela também me aperreava, mas eu dizia para ela, segura, ela segurou. Quando foi em janeiro, ela voltou os 5.000, mais 18% em cima. E ela ainda teve a audácia de me dizer assim, rendeu menos do que a poupança. Eu digo, negativo, poupança pagava 2% naquela época, 70% da Selic pagava 1,4% ao ano. Se ela tivesse deixado o dinheiro dela na poupança, os 5.000, ela não ia ganhar nem um terço da rentabilidade que ela ganhou nesse fundo que apresentou extrema volatilidade, entendeu? Então, o mal dos investidores é esse, é achar que sempre vão ganhar, não se preparar para coisas adversas, tá? Então, vamos lá. A próxima heurística é a heurística da representatividade. Como é que ela funciona, Paulo? Heurística da representatividade. Os investidores vão basear suas informações com base em similaridades de acontecimentos. Muitos investidores quebram a cara com essa heurística. Né? Seu ponto de análise é recordar alguns eventos históricos, né, presentes na sua memória para comparar com fatos ocorridos no presente. Então, exemplos. Né? Nós estamos, né, no período de uma guerra, tá? E que, né, as commodities, né, estão aflorando aí, né, subindo com tudo, principalmente o petróleo, né? Mas olha só que com essa minha análise, ela podia estar totalmente errada se essa guerra demorasse mais 5 anos para acontecer, né? Mais 5 anos, a gente ia ter aí a pulverização de carros com energia solar, tá? Então, olha só, se daqui a uns 5, 6 anos o cara pensasse que a energia de petróleo fosse algo assim extremamente necessário para tudo que acontece no mundo, ele poderia estar quebrando a cara se essa crise tivesse do petróleo de hoje acontecesse 5 anos à frente, 6 anos à frente. Ou seja, se o cara tivesse investido em Petrobras achando que ela ia subir muito, ele poderia tomar um tiro na culatra, né? Porque a commodity ela tinha sido trocada por outra, né, mais eficiente energeticamente. O eficiente que eu digo assim em questão de redução de poluentes, né, porque é eficiente mesmo só o petróleo, tá? Outra situação de similaridade, né? Tem muita gente que faz isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de relacionamento para vocês entenderem como é que é a lógica, né? Quando você tem pais separados, né? E aí você vai se relacionar, seja você homem ou mulher com uma mulher ou com um homem, você tem lá a sua mãe que teve um trauma lá da separação ou o pai que teve um trauma lá da separação. Um dos dois levou o galho, né? E aí o que acontece? Quando você leva o seu namorado ou sua namorada para casa, né? Você observa o seguinte, a sua mãe começa a observar, ou seu pai começa a observar, e eles vão passar a mesma situação. Se teu pai pegou o galho, ele vai dizer, pô, parece com a tua mãe.
essa tua namorada, não vale a pena não, cai fora, porque eu já vi esse comportamento e tu pode quebrar a cara. Se for o contrário, olha, esse teu namorado parece com teu pai, não leva muito a sério esse relacionamento não, porque você vai quebrar a cara. Ou seja, já tem uma similaridade, um evento, né? E aí você percebe o seguinte situação, tá? Você pode ser impactado por essa análise, né? E chegar à conclusão de dizer, realmente eu não quero, não vou levar para frente, porque eu posso vir a quebrar a cara da mesma forma que meu pai ou minha mãe. Mas, na realidade, você só vai saber se vai acontecer isso com o passar dos anos. E pode ser que a resposta seja totalmente diferente daquela que foi programada na tua mente, né? Então, investir por similaridade, né? Investir porque algo aconteceu duas vezes, déjà vu, porque a coisa aconteceu da mesma forma que antes, também pode ser um erro, tá? Então, tem investidor que ele espera que saia uma notícia parecida com a que saiu na época em que a ação cresceu. E por causa disso, ele vai lá e investe na ação. Ou seja, sem nenhum tipo de análise, né, do balanço da empresa, uma análise de fatores de mercado, sem nenhum nível de análise de SWOT, nada. E isso pode pegar desprevenido o investidor. Tá? Então, quando a gente fala dessa análise da representatividade, eu quero que vocês entendam o seguinte: a análise da representatividade sempre vai ter um investidor comparando um evento, algo que aconteceu no passado, com algo que está acontecendo agora. Então, coloquem na cabeça de vocês que a representatividade é uma comparação. Se você tiver uma ideia de comparação, você consegue responder isso na prova de vocês e tirar de letra isso lá na hora da prova. Tranquilo? Boas? Todo mundo vivo aí? Boa. Beleza. E aí a gente vem para a próxima heurística, heurística da ancoragem, né? A heurística da ancoragem, ela faz assim, ó: o investidor estabelece um ponto de referência no tempo. Como assim, Paulo? Tem investidor que usa muito essa heurística assim. Se a ação subir até R$ 40, é a resistência dela. Lá eu vendo. Se a ação caiu de 40 e foi para 30, eu compro. Porque é o sinal de compra. Eu vou lá e compro. Ou seja, o cara que opera com analista, com a heurística da ancoragem, ele está olhando o preço. Ele olha o preço. Subiu tantos reais, eu vendo. Caiu tantos reais, eu compro. Só que isso aqui é problema, porque o que acontece? Às vezes, o papel da ação pode cair, mas a empresa está boa. A empresa dá lucro. A empresa tem responsabilidade social e ambiental. A empresa vende muito bem, mas simplesmente a ação pode cair. Mas o que pode fazer a ação da empresa cair se ela está bem? Apenas os investidores podem estar realizando lucro. Tem investidor que passou anos e anos acumulando dinheiro naquela empresa, ele tem muita grana, chegou a hora de vender, né, para ele fazer lucro. Existem também uma outra possibilidade, né? Existem fatores, notícias que podem afetar o valor do preço de uma ação e o receio e o medo dos investidores também, né? Então, o cara que investe, né, se fixando em preços, né, para definir aonde ele vai entrar comprado e vendido, ele também pode cometer um erro e às vezes ele pode comprar algo que pode estar muito caro e ele ficar anos e anos com esse papel, né? Um exemplo que eu tenho para vocês de vida: eu tinha um amigo que vendeu um carro, pegou o dinheiro do carro, comprou tudo de Petrobras, isso lá no ano de 2009, né? Se esse cara não vendeu a Petrobras dele desde lá para cá, ele está rico, ele tem mais de 1 bilhão na conta, né? Mas quando eu encontrei com esse cara, né, em 2009, ele tinha comprado tudo de Petrobras, vendeu o carro, comprou tudo de Petrobras e a Petrobras só foi caindo. A Petrobras caiu em 2019, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. A Petrobras só caiu porque ela quebrou. Nós estávamos com uma petrolífica aqui ultrapassada, né, sucateada e roubada. E ela quebrou. E aí, o que aconteceu? Né? As pessoas, para conseguirem, né, para a Petrobras voltar a ser a empresa, ela teve que pagar
as suas dívidas, suas multas e teve que se reestruturar, ou melhor, teve que começar a pegar o dinheiro que o pessoal roubou e trazer de volta para casa. Foi o que aconteceu, né, no final de 2019, e aí você consegue ver a Petrobras no 2020, 2021, dando seu primeiro lucro depois desse tempo todo, desde 2009. E aí você me pergunta bem assim, pô, se aquele teu colega que é investidor tivesse ficado com a Petro até hoje, esse cara ele tinha mais de R$ 1 milhão, né? E ele não precisaria mais trabalhar por ninguém. Mas só que esse cara, como todo brasileiro, o que que ele fez? Caiu demais, ele se agoniou, e o que a gente faz quando a gente se agonia? A gente vende, sai do papel e joga fora. Depois a gente se arrepende. Entendeu? Então, toda vez que vier a heurística da ancoragem na prova de vocês, pensa em fixar preço, tá? E eu tenho a heurística da versão da perda, né? A heurística da versão a perda, né? É quase a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e vou ficar assim, né? A heurística da versão a perda é aquele cara, né? Que ele é tão medroso, né? Tão cagão na hora de investir, que ele faz o seguinte, né? O teu caso do teu investidor, Stephanie, né? Ó, ele tem uma versão a perda tão grande que ele prefere manter investimentos não lucrativos, né? E vende investimentos com ganho, ou seja, o banco chegou para ele, já estava prevendo que os investimentos em ações poderiam cair, falou para ele, ó, é hora de vender, porque senão lá na frente você vai se arrepender, e ele disse, não, vou continuar mantendo, porque mesmo perdendo esse negócio está interessante para mim. E só que quando ele começa a perder substancialmente, né, quando ele começa a sentir, né, o dinheiro dele, a perda dele bem volátil, aí ele se toca que era melhor ele ter feito a outra alternativa, né? Então, aqui a heurística da versão da perda é sempre alguém que está trocando o certo pelo duvidoso, tá? Ou seja, aquele cara que ele prefere manter um prejuízo do que assumir, do que trocar, né, por um investimento que dê mais rentabilidade. É um cara que ele prefere, né, vender aquilo que ele está ganhando bem, porque ele tem medo que isso caia a qualquer momento, né? Então é um investidor meio pessimista, né? Semana passada, eu tive um caso assim, um investidor, ele aplica pelo Banco do Brasil, colocou num fundo que investe na Bolsa dos Estados Unidos e chegou para mim e falou bem assim, Paulo, eu já estou perdendo mais de 60% do meu dinheiro, né? O que que eu faço? Eu digo, mano, assume a perda e recomeça. Porque se você ficar nesse investimento, você pode perder 70, 80, a volta desse teu investimento, ele pode demorar 10 anos, 5 anos, 1 ano, 20 anos, 30 anos ou nunca voltar. Vai depender muito, né, do cenário, né, vai depender muito das perspectivas e muito de outras coisas mais. Então, é por isso que o investidor ele tem que trabalhar forte a questão da diversificação de carteira, né? Porque aí ele fica muito mais fácil para ele, né, trocar a carteira na hora que há uma diversidade. Porque quando o cara concentra em um único local, ou apenas em uma única empresa, apenas em um único banco, apenas em um único investimento, na hora que vem um caos, ele não sabe para onde correr, ele não tem para onde correr, né? E isso é a característica de 100% dos investidores que a gente tem na bolsa, quase 100%. A maioria concentra tudo, e isso é um erro, tá? E aí a gente vem para a parte de estruturação do papel, tá? Que fala sobre o... Oi, pode falar. Esses negócios da heurística eu tô achando muito parecido. Mas eles Tu são... tens algumas questões Tem um monte lá para no treinar, simulado lá. porque eu achei muito parecido, muito Tem um mesmo. monte lá no simulado para você treinar, ficar feliz da vida. Tá? Beleza. Efeitos de estruturação, né? Olha lá, o fato ocorre quando a disposição de assumir risco depende dos seus resultados em potencial, são enquadrados positivo ou negativamente, né? As pessoas são mais aptas a arriscar para evitar uma perda do que para obter um ganho. O que que é esse efeito de estruturação? Tem gente que na hora que vai mudar a sua carteira de investimento, tá? Ela está perdendo já recurso, ela prefere perder ainda mais arriscando investimentos que podem trazer maior retorno com o longo do tempo, né? Sim ou do que fazer o certo, né? Pegar os investimentos que estão crescendo naquele período, né? Ao qual o mercado está se condensando, tá? Então, tem muitos investidores que preferem fazer isso, né? Então, tem investidores que, para evitar uma perda e para obter um ganho, ele prefere se arriscar
além da necessidade do capital dele e acaba perdendo duas vezes, tá? Então, isso aqui é bem complicado e muitos investidores vão fazer isso. Vocês vão encontrar agora com essa temática de YouTube, né? O YouTube ensinando day trade, né? E day trade que o YouTube ensina não é day trade em ações, é day trade em mercado futuro, índices derivativos, né? Você vai ver lá o cara que bota R$ 100, faz 1.000 em um dia, tá? Você vai ver cara que bota 1.000, faz 10.000. E você vai ver cara que bota 1.000, perde tudo. Vai ver o cara que bota 100, perde tudo. Vai ver o cara que bota 10.000 e perde tudo. Ou seja, as pessoas estão viciadas em jogar um jogo chamado derivativo na Bolsa de Valores, a qual elas ganham, elas se arriscam mais para tentar haver ganhos maiores, só que na realidade elas não, muitas delas não conseguem fazer isso. Então, isso é complicado e pode induzir os investidores a erros extremos, tá? Isso aqui é algo que acontece frequente na bolsa. Existem muitos investidores quebrando por trabalhar de forma alavancada, né? Aí sim, você trabalhar de forma alavancada, mexendo com commodities, futuro, índices, preços, dólar, moeda, ouro, né? Você pode, né, vir a ter, né, um prejuízo muito grande. Aqui sim, nesse mercado, eu aconselho que o cara estude muito, né, para conhecer os potenciais riscos antes de começar a investir, tá? Então, esse aqui seriam os efeitos de estruturação, tá? E aí nós terminamos o nosso módulo de heurística. Nós terminamos o nosso módulo 2, tá? Nós terminamos aqui e a gente tem o módulo 3 para tocar o terror, tá? Então, vamos fazer o seguinte, hoje, segunda-feira, começando devagar, eu estou com uma enxaqueca horrível, deixa eu ver aqui, vou só comentar o que a gente vai ver no módulo 3 aqui, para a gente começar a se acostumar. Então, aqui, ó, módulo 3. O que a gente vai ver no módulo 3? A parte de economia e finanças, né? O que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar política monetária, política cambial, nós vamos estudar aqui quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central atua no mercado para fazer, né, as suas operações, e nós vamos também atuar aqui, né, dentro desse cenário com o Banco Central, né, nós vamos ver aqui quais são as principais taxas de mercado. Então, aqui, que tu vai lembrar muito, Stephanie, daquelas cobrinhas que eu fazia, né, na CPA 10, porque aqui nós vamos fazer a comparação entre taxas. Se a taxa Selic subir, quais são os investimentos que ela interfere? Se a taxa de Selic cair, quais investimentos ela interfere? Então, a gente vai estudar muito essa relação. Lembro, mais ou menos. Né? E aí, ó, para a gente começar esse estudo, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia, né? Então, olha só, a principal coisa que a gente tem que ter no estudo de economia são os indicadores, né? Eu tenho que estudar os indicadores econômicos. Por quê, Paulo? Porque é o indicador econômico que vai medir para mim como é que aquele país está. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês investiriam na Bolsa quando o Ibovespa estivesse em alta ou o Ibovespa estiver em baixa? Vou refazer a pergunta. Quando o Ibovespa está em alta, significa que todas as ações estão caras. Quando o Ibovespa está em baixa, significa que todas as ações estão baratas. Você investiria no momento que o Ibovespa está em alta ou no momento que o Ibovespa está em baixa? Ou está em baixa? Quando você fala investir, é comprar? Comprar as ações. Comprar as ações. Compraria na época de baixo. Tá certo? Eu também compraria na época de baixo. Por que você compraria na época de baixo? Porque na época de baixo ninguém quer comprar, porque o mercado está caindo. É uma hora excelente para você fazer poupança, né? Quando que você não pode estar na Bolsa de Valores? Quando está saindo no Jornal Nacional. Bolsa de Valores bate recorde. Muita entrada de estrangeiro. Bolsa de Valores tem ganhos consecutivos. Investiu na Bolsa, ganhou mais de não sei quantos por cento em relação aos outros investimentos. Quando as notícias estão muito boas, é o momento que você não tem que estar na Bolsa. Porque ela está lá em cima. Ela está cara. Você tem que esperar ela cair para ter a gente chama isso de realização de lucro, essa queda, ou seja, quem já entrou quando ela estava em baixa, foi crescendo junto com ela, quando ela subiu,
o cara vai realizar o lucro e ela cai de novo, entendeu? Então você faz esse movimento na baixa, tá? Mas para saber, né, se a bolsa está valendo a pena entrar, eu tenho que ficar de olho em um benchmark, em um indicador. Qual é o indicador principal da bolsa? A gente viu no módulo 1. Hum. É o Ibovespa. Ibovespa, pois é, tu acabou de falar, eu ia falar, só que fiquei, mas ele não acabou de falar. É o Ibovespa. É só para saber se vocês estavam prestando atenção. Mas, aí, olha só, quando a gente fala de indicadores econômicos, quando é que eu sei que meu país está top para investir? Quem é o principal indicador econômico aqui do Brasil que vai dizer, pô, o país está crescendo, o país não está crescendo? É o A PIB. Selic. É o O PIB, PIB. verdade, É o desculpa. PIB, Produto Interno Bruto. Então, o que acontece? Se eu quero investir e eu quero saber se o momento é bom para investir, eu tenho que olhar os indicadores econômicos. Tem muito estrangeiro vindo? O pessoal está investindo muito? Né? E aí você vai procurar investimentos. Existem investimentos que eles são bons em momentos que o mercado está ruim e existem investimentos que são bons quando o mercado está bom. Existem investimentos que são bons quando o PIB está ruim, existem investimentos que são bons são ruins quando o PIB cresce ou são bons quando o PIB cresce. Então, você tem que procurar, você tem que saber como é que está a situação econômica do país. Você tem que ver tendências da economia para o curto prazo. Qual é a principal tendência que a gente tem para o curto prazo? Vou pegar a fala da Stephanie. A taxa Selic. A taxa Selic ela tem tendência a chegar a 13%. Né? Para quem investe na renda fixa, que são vocês, aí CDB, LCI, tá top. Né? Eu tenho um investidor meu que está com CDB aí de 220%. Está ganhando 1,61, 1,68 ao mês. Está quase 2% de ganho, né, ao mês. Tá? Então, você tem que ficar de olho e aproveitar, né? Porque os indicadores econômicos, eles vão te beneficiar de uma forma ou outra, né? E aí, quando a gente fala desse indicador econômico, né? O que eu tenho que olhar é o PIB. Gente, se o PIB do Brasil estiver ruim, não tem dinheiro aqui. Os investidores não deixam, tá? E o PIB é o quê? É nada mais do que todas as riquezas calculadas pelo país, né, dentro do seu território nacional em um ano, tá? Quem é que calcula esse cara? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Olha, o PIB, ele vai levar em consideração serviços, bens, produtos que são comercializados. Mas uma coisa que eu quero que vocês jamais esqueçam, o PIB, ele não leva em conta o princípio da dupla contagem, ou seja, contar duas vezes o mesmo produto, e a gente já vai ver como é que isso funciona, tá? Olha só, ele vai levar em consideração o valor adicionado agregado, que seriam nada mais, né, do que todos os produtos e serviços feitos pelos países, pelas fábricas nacionais e multinacionais aqui dentro, tá? Sobre o princípio, né, da dupla contagem, olha o que o PIB faz, né? Por exemplo, nós temos aqui, o fazendeiro produz o trigo e vende. Né? O moinho fabrica farinha e vende. Né? E o padeiro faz o pão. Olha só, o que vai entrar para o cálculo do PIB? Só vai entrar para o cálculo do PIB a última etapa, tá? Onde eu tenho a presença de um cara, o consumidor final, ou seja, todo produto que vai para a mão de consumidor final, ele entra para o cálculo do PIB. O celular que você compra, o carro que você compra, o pão, a comida, o rancho, sei lá o que você faz, vai para o bem final. O serviço médico hospitalar, o quicão que você compra na esquina, o x-salada, vitamina, tudo isso vai para o bem final. Tá? Então, entra para o cálculo do PIB, porque gera um negócio chamado nota fiscal. Tá? Nota fiscal é o que faz o cálculo do PIB. Agora, só o detalhe. Quando uma empresa, né, vende para outra, né, esse valor, né, insumo, não entra para o PIB. Ou seja, quando o fazendeiro vende para o moinho, ele está vendendo o que é insumo, para o moinho funcionar. Quando o moinho vende para a padaria, ele está vendendo insumo para a padaria funcionar. Os insumos eles não entram para o cálculo do PIB. Então, isso é que seria o princípio da dupla contagem. Eu não considerar, né, os intermediários de produção, eu só vou considerar aquilo que vai para a mão do meu consumidor. Tá? Isso é uma coisa que toda a economia no mundo inteiro não considera. Tá? E a gente tem alguns efeitos de PIB. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o PIB nominal. O que é o PIB nominal?
é aquele PIB onde os bens e serviços medidos no país, né, pelo mercado, ele não leva em consideração, né, por exemplo, a inflação. A inflação não reduz o valor do PIB. Tá? O que é o PIB real? Né? O PIB real já é aquele PIB que é medido com os preços, mas ele vai ter mas ele vai sofrer uma deflação. Ou seja, ele vai ser deflacionado, o impacto da inflação sobre ele será real. Ou seja, o PIB deu 10% ao ano. Que PIB é esse? Bruto ou nominal. Mas o PIB real, ele deu 9% ao ano. O que aconteceu com os 1% do PIB? A inflação corroeu. E os meus indicadores inflacionários podem ser vários, mas lembre-se, né, que o índice oficial de inflação e utilizado é o IPCA, que é o nosso principal índice, né, de inflação do país, certo? Aqui nós temos a fórmula básica do PIB, né, onde eu vou estar medindo aqui o consumo das famílias, né, mais os investimentos. Né? O que é esse consumo das famílias? É tudo que a família consome. Cesta básica, moradia, segurança, escolas, creche, luz elétrica, né? Tudo que a gente consome para viver, ter um mínimo digno de vida. E os investimentos? Os investimentos é o que as empresas fazem. Compra de matéria-prima, maquinário, né? Produtos, né? Contratação de funcionários. Esses são os investimentos da empresa. E esse G, Paulo? Esse G são os gastos governamentais, né? O governo ele tem que gastar para que o PIB cresça. Parece uma coisa meio irônica, né? Mas é verdade. Quanto mais o governo gastar na economia, incentivando a indústria, incentivando as pessoas ao emprego, à renda, ao consumo, né, mais esse PIB cresce. Mas quando o governo gasta com viagem de político, aumenta o fundo partidário, aumenta as coisas que os políticos fazem, né? Principalmente aumenta, né, o salário de funcionário público, isso aqui não agrega nem nada para o PIB, porque esse dinheiro não volta, tá? E aqui nós vamos ter, né, a nossa balança comercial, né, que é chamada de NX, né? A nossa balança comercial é nada mais do que a diferença entre o volume das exportações com o das importações, né? E aqui a gente vai ter lá o superávit da balança quando a gente vende mais para o exterior. O Brasil, ele se preocupa muito com essa conta. Por quê? Porque o Brasil é um país agroexportador. Nós vendemos muito produtos para fora com a intenção de aumentar a nossa balança de serviços, que é coisas que nós vamos conversar aqui no nosso curso. Na Tá? minha 10 caiu uma questão parecida com essa daí. Tem Que uma questão. Perguntava a fórmula, Isso. aí tinha que marcar a fórmula e tinha que dizer, né, o volume de exportação menos importação, o que isso significava. Vai cair uma dessa na 20, tá? Pode esperar, tá? Sempre tem uma pergunta boa dessa na 20, certo? E amanhã eu vou deixar para conversar com vocês sobre IPCA. Nós vamos conversar um pouquinho sobre índices de preço e vamos entender um pouquinho de inflação. Certo, minhas queridas? Certo. Perfeito. Então vamos lá. Amanhã eu encontro vocês aqui e amanhã a gente vai tocar o terror. Abraços, bom descanso, boa noite. Melhoras, Paulo. Hã? Melhoras. Tá. Eu vou descansar um pouquinho, tô com dor de cabeça mesmo. Minha cabeça tá latejando. E aí amanhã a gente toca o terror, tá? Amanhã sem falta a gente vem. Mas deu para progredir muito ainda hoje. Abraço, meninas. Tchau, beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Até mais, tchau. Mais.